Então, meus amigos, bom dia. Vamos falar hoje do CIPEC Brasil, tá? O CIPEC, que é um movimento criado nos Estados Unidos, que é o Fórum de Ação Política Conservadora, é o maior evento de conservadorismo do mundo. E vamos comentar um pouquinho desse que aconteceu nesse final de semana em Florianópolis, Santa Catarina. Antes disso, eu peço para que vocês se inscrevam nesse nosso novo canal, já que o nosso canal antigo foi derrubado. E eu me mudei aqui para os Estados Unidos, então fiquei aí alguns meses sem poder produzir conteúdo para o canal. Agora nós estamos aqui já construindo um novo estúdio, ainda estamos de maneira provisória ainda, mas já temos equipamentos aqui que ainda não foram instalados, como microfones americanos, câmera profissional, e nós vamos chegar a um padrão de qualidade muito melhor. Bom, o que acontece com a questão do CIPEC, né? Nós vimos a mídia brasileira falando que era um evento da extrema-direita. CNN, Globo, Veja, falando que era um evento de terraplanistas, quanto o assunto terra plana não foi nem tocado em nenhuma das palestras. Mas por que eles fazem isso? Né? Porque eles sabem da força desse movimento. Foi criado nos Estados Unidos em 1974. Nessa época, esse evento chegou a ter presença de pessoas importantíssimas como o Ronald Reagan. Né? Em 74, o Ronald Reagan era governador da Califórnia, depois ele foi presidente dos Estados Unidos. E ele, como presidente americano, que foi um presidente incrível, né, que os Estados Unidos teve, um presidente republicano, né, que seria a direita americana, esteve nesse evento. Depois você tem a presença do Donald Trump hoje em dia nesses eventos do CIPEC nos Estados Unidos. E o CIPEC chegou ao Brasil em 2019, o evento em São Paulo estava lá presente. Depois você teve Brasília, teve Campinas, teve Belo Horizonte, teve agora em Florianópolis, ano que vem, que vai ser em Manaus. Mas o que a gente viu lá? A presença do Jair Bolsonaro, a gente viu assim, um entorno muito forte, né? E o Jair Bolsonaro revigorado, né? Para quem viu ele alguns meses atrás um pouco mais cansado, dessa vez não. Estava revigorado, disposto, né? Uma energia muito grande. E, inclusive, ele desafiou a mídia, ele que acabou de ser indiciado, nós fizemos um vídeo sobre isso, né? Foi indiciado pelas questões das joias, por passaporte de vacina e tudo mais. Ele se colocou à disposição de fazer uma sabatina com a mídia de 2 horas. Para quem não sabe, o Lula já não faz sabatina com a mídia há mais de 10 anos, tá, gente? Só para você ter noção, mesmo a mídia sendo de esquerda, o Lula ele já não se coloca à disposição da mídia abertamente há mais de 10 anos, tá? Então o Bolsonaro falou que ele está disposto a ficar 2 horas ao vivo com a mídia para responder qualquer tipo de pergunta. Então você viu um Bolsonaro revigorado. A gente viu a presença do Milei, que fez uma chegada incrível lá, né? O Milei que deixou de ir num evento do Mercosul para estar no CIPEC. Foi a primeira visita do Milei no Brasil como presidente dos Estados Unidos. O Milei que estava lá, eu estive com ele, que estava no CIPEC em Santa Catarina, que foi, se eu não me engano, de 2021 ou 2022. Eu acho que foi 2022. Ele estava em Santa Catarina, estava em Campinas, no CIPEC de Campinas, e o Milei estava lá. E agora ele volta como presidente. Primeira vez que ele vem ao Brasil, como presidente da Argentina, mas não foi oficial, foi um desejo dele de estar presente. E ele falou uma frase muito interessante. Ele falou que quando a pessoa o pobre deixa de ser pobre, o socialismo perde um cliente, né? E por isso que eles precisam, na pobreza, a gente fala muito isso, né? Quando a gente vê esses erros econômicos do Haddad, do Lula, não são erros, isso está no programa de governo deles, é tornar o Brasil uma nação mais pobre. Que uma nação pobre, essas pessoas elas ficam dependentes do Estado e, obviamente, elas vão votar nesses políticos que podem oferecer as migalhas, né? E aí tiveram palestras incríveis. Teve uma palestra muito boa do Caio Coppola sobre comunicação política, Cíntia Chagas sobre linguagem. Ela fala da importância da linguagem e como a esquerda utiliza essa questão de linguagem neutra para colocar uma ideologia. Agora, o que eu achei mais interessante ali, e é uma opinião que eu tenho, que é o seguinte: você não constrói um movimento conservador sem ser um movimento justo, preocupado com as pessoas, né? Quem foi muito bem foi o Marco Antônio Costa e o Adrilho Jorge, que são do canal Fio Diário, e que eles falaram da importância da gente defender aqueles que estão presos, que estão exilados,
Isso é muito importante. Só quem passou por uma situação dessa de prisão, de perseguição, de exílio, sabe a dificuldade que é você ter resiliência para você superar esse momento. Eu sei muito bem do que eu estou falando, por já ter sido processado, perseguido pelo sistema. E isso é muito difícil, tá, gente? Então, ele falou da importância disso. O Eduardo Bolsonaro também falou disso. Muito importante o discurso dele. Eu até postei lá no meu Instagram. Que ele fala que ele se compromete com a questão da anistia. E nós precisamos lutar por isso, pela anistia do pessoal de 8 de janeiro, por várias questões que nós não podemos abandonar aquelas pessoas. Como é que está agora a família do Crezão, a família do Daniel Silveira? Nós precisamos ajudar essas pessoas, como essas pessoas estão sendo assistidas. E eu, infelizmente, eu sei que muitos políticos que são de direita, deputados, senadores, ignoram totalmente. Tá? Óbvio que não são todos. Óbvio que o Eduardo Bolsonaro, o Nicolas, o senador Magno Malta, tem pessoas que se preocupam, mas a maioria não se preocupa. Então a gente precisa entender um pouco esse lado dessas pessoas, se preocupar também com os exilados. Nós temos mais de 200 exilados na Argentina. Como é que as pessoas estão vivendo de quê? Estão trabalhando com o quê? Estão morando aonde? O que a gente pode fazer para ajudá-las de fato? Isso é extremamente importante, tá, gente? Então, que fique como lição um evento incrível, maravilhoso desse, que pode ter sido criticado pela mídia. Bom, a mesma mídia que chama o CIPEC de extremista é aquela que escondeu a existência do Foro de São Paulo por 16 anos, né? Foro de São Paulo, que liga mais de 150 partidos de esquerda na América Latina, a guerrilha Farc, maior produtor de cocaína do mundo. Então, quem são eles, né? Para dizer alguma coisa. Então, o evento foi um sucesso, nota 10 para o CIPEC. Brasil está de parabéns o pessoal que participou da organização e que quem foi lá e captou essa energia, entenda que nós precisamos trabalhar, melhorar a comunicação, participar sim das eleições, ocupar espaços, entrar na parte cultural, tudo isso é extremamente importante. Mas não esquecendo aqueles que lutaram e se prejudicaram por defender essa ideia de um Brasil livre e um Brasil próspero. Que atrás nós temos a bandeira, uma nação próspera e livre e que tem seus problemas e que tem uma esquerda aqui forte. Porém, isso aqui é uma nação próspera e livre. A primeira emenda americana fala da liberdade de expressão. E aqui nós temos uma nação que é rica, mas o povo é pobre e que não é livre. Que é uma nação em que a população é escravizada para sustentar um grupo de políticos canalhas de esquerda, políticos corruptos de centro e algumas famílias oligarcas que exploram a sociedade há muitos anos. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso trabalho, no nosso canal, no Instagram, no Twitter, aqui no YouTube. Tá? Então peço para vocês se inscrevam, compartilhem, me ajudem a fazer desse canal mais um canal forte. A gente precisa ter centenas, mais um canal forte, que a gente possa seguir nessa batalha em busca de um Brasil livre. Um abraço, Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil.